Apareceu aqui minha tela. Como se o Denis estivesse desconectado, né? Acho que ele vai entrar de novo. Não, é porque eu mudei aqui. Entendi. Ele está pedindo autorização para ser gravado. Opa, Isso. caiu aqui. Uhum. Bom, voltando aqui. Boa noite a todos, né? Vamos começar, então, a apresentação. Essa primeira parte aqui da aula. Então, o doutor Murilo Ferreira Lima vai começar a explicação básica sobre ureteroscopia flexível. Bem-vindo aí, Murilo. Boa noite e boa apresentação. Pode compartilhar a tua tela, por favor. Vou pedir para Tomé compartilhar, que eu estou com um problema aqui de exibição no computador do Getúlio. Aí Tomé compartilha e a gente segue. Queria agradecer a oportunidade a todo mundo que está no meio aqui de grandes amigos, em especial a Tomé, que organizou esse curso, e a Moacir, né, que conduziu aí a gestão da SPU esses 2 anos e proporcionou essas atividades científicas frente a essa situação de pandemia, né, e conseguiu realizar a jornada de forma presencial e que foi muito exitosa, né? Pode iniciar aí a apresentação. Bom, gente, eu sou preceptor aqui do Getúlio Vargas, para quem não me conhece, também trabalho no Hospital Otávio de Freitas, na emergência lá. E aí a gente tem um pouco de experiência aí com esses casos de litíase e tem pela atuação na vida privada, né? Que a gente também faz muito essa área, trabalha muito nessa área. Vou passar o próximo aí. Vai. Pronto. A ureterorrenolitripsia, né? Ela é segura, eficaz, baixo índice de complicação intra e pós-operatória, promovendo a eliminação da doença calculosa na via urinária em mais de 90% dos casos. Isso não muda, cara. Você tem menos dor no pós-operatório, alta hospitalar precoce do paciente e um rápido retorno às atividades laborativas. Eu diria que a ureterorrenolitripsia flexível ela veio assim finalizar a evolução que a gente tem no tratamento da litíase, né? Ela é extensiva, a ureterorrenolitripsia rígida, né, para aqueles cálculos de ureter mais superior, que a gente não consegue alcançar com o aparelho rígido, e ela é complementar aos outros métodos, né, que surgiram primeiro a ela, que é a percutânea e a leco, né? Então, ela tem essa característica de ser extensiva da ureterorreno-rígida e uma forma opcional de você tratar cálculos que muitas vezes você não consegue, tanto na percutânea como com a leco. Pode passar, Tom. Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma breve explicação das indicações nos cálculos renais, porque nos cálculos ureterais ela é uma extensão da ureteroscopia rígida, né? Ela vai ser utilizada no tratamento daqueles cálculos mais superiores no ureter, que a gente não consegue acessar com o aparelho rígido, né? Então, a grande diferenciação de indicação vai ser para os cálculos renais. E aí, aquela coisa que eu falei, ela vai complementar a percutânea com o leco, se tornando uma alternativa, né? Classicamente, a gente já tem bem definido que para os cálculos maiores do que 2 centímetros, a percutânea ela entra como o gold standard, mas a flexível não deixa de poder ser utilizada, assim como também a leco, né? Quando a gente vai diminuindo esse tamanho de cálculo, né? Você já vai, o flexível já vai se associando ali, ele coloca ali como endurologia, né? Onde ele coloca flexível e percutânea ali, dividindo para os cálculos de 1 a 2 centímetros. E aí vão entrar outras características, né? Como densidade do cálculo, posição, alguma contraindicação a algum tipo de procedimento que vai fazer você optar pela a sua via de escolha de abordagem, né? E para os cálculos menores do que 1 centímetro, é que o flexível ele vai entrando cada vez com mais força, né? E a percutânea vai perdendo aí, já vai caindo em um segundo plano, né? Para os cálculos de polo inferior, a gente vai ver que o flexível ele vai ter uma ação assim
boa para aqueles cálculos menores, né? Principalmente os que têm fatores desfavoráveis para a leco, né? Então, quando você tem fatores desfavoráveis à leco, você vai ficar ali com a endurologia, né? Os cálculos ali maiores, né? Perto de 2 centímetros, eu diria até quando tem 1,5, 1,8, o flexível ele já começa a ter uma baixa taxa de stone free. E você pode, sendo um caso favorável, optar pela percutânea nesses casos também. Então, basicamente, o flexível ele vem com esse complemento aí para o tratamento do cálculo renal, como uma opção, a depender do tamanho e posição do cálculo e fatores desfavoráveis a um ou outro procedimento já utilizado previamente, que era a percutânea e a leco. Pode passar, Tomé. Tomé? Então, como eu falei, né, até 2 centímetros, né, ela tem uma prática bem empregada, exceto para aqueles cálculos maiores no cálice inferior. A gente sabe que a percutânea ela já começa a ganhar aí em relação ao flexível, mas também não está completamente contraindicado você ter um cálculo maior, principalmente uma posição favorável, ali como pelve, um cálice médio, e o paciente com alguma coisa desfavorável para uma percutânea, como, por exemplo, uma coagulopatia ou alguma outra contraindicação, não é nenhum demérito assim você indicar e tentar resolver por flexível, até mesmo em mais de um procedimento. Pode passar, Tomézinho. Só interrompendo um pouquinho, Tomé, tem o pessoal aqui na sala de espera, eu acho. Tem que atualizar a entrada e pode desabilitar a sala de espera também. Estou vendo aqui que tem 9 pessoas na sala de espera. Se tu consegue... O cálculo renal sintomático, cálice inferior ali até 1 centímetro, ela entra com a força aí na indicação. Né? Pode passar também. Pode passar logo os 2 aí, que já entre os 2. Acho que também foi ali autorizado. Não, tu passou já direto. Isso. E a contraindicação, a percutânea ou insucesso, né? Tanto da leco como da percutânea, aquela coisa, ela chegou para ser o método complementar, né? Opcional a tratamento dos cálculos, desses tipos de cálculo que a gente discutiu, e complementar, quando você tem um insucesso na leco ou na percutânea, ou um complemento do tratamento, né? Você tratou parcialmente aquele cálculo com uma leco ou uma percutânea. Pode passar, também. Bota logo aí os 5, as 5 coisas, pronto. E a estimativa de sucesso depende dos mesmos fatores que a massa de cálculo, que é uma coisa que depende tanto para a leco como para a percutânea, né? Que é o principal preditor do stone free, não é só o tamanho do cálculo, a massa é importante, é aquela medida tridimensional, né? É um cálculo de 1,5 centímetro por 1,3 por 1,2 é diferente de um cálculo que é de 1,5 por 0,8 por 0,9. Então, a gente tem aquele nomograma, né? Que Sepúlveda falou na jornada, que você pode calcular para saber o índice de sucesso aí de stone free na sua cirurgia. O ângulo do infundíbulo piélico é um fator importante também para avaliar. Quanto mais fechado esse ângulo, você vai ter uma incidência menor de stone free, porque você vai ter um acesso mais difícil a esse cálculo, né? Você vai precisar de uma flexão maior para alcançar o cálculo. Quanto maior o comprimento do infundíbulo e menor a largura, você vai ter dificuldade em acessar esse cálculo. Então, também você diminui a sua estimativa de sucesso. E os cálculos melhor posicionados, né? Como pelve, cálice médio superior, sua chance de sucesso é maior. E a densidade do cálculo, que também se reflete nos outros procedimentos, né? Percutânea e leco. Quanto menor a densidade, mais fácil você vai conseguir ali fragmentar e limpar aquele rim. Pode passar. A apresentação caiu aqui, isso também. Tomé. Tomé, acho que tem que compartilhar de novo a tela.
Vai passando aí. Tá no... Pronto, aí. E aí só aquela comparação, né? Da taxa livre de cálculo. Quanto mais a gente aumenta o tamanho do cálculo, a gente diminui essa incidência aí do paciente livre de cálculo após 3 meses de cirurgia, né? E aumenta o tempo operatório também, que é uma coisa a você levar em conta também. Você veja aí, quando você tem um cálculo aí de 1,5 a 2 centímetros, você já vai passar aí cerca de 2 horas operando, né? Então, quanto maior esse cálculo, você vai já, principalmente passando de 2 centímetros, indicar uma percutânea. É aquela história, termina ficando um flexível difícil e uma percutânea fácil. Então, a gente tende a mudar a indicação aí por esse tamanho de cálculos assim maiores do que 2 centímetros. Pode passar também. Pronto, os materiais necessários são basicamente os mesmos que Benhu falou já na aula do rígido, então não vou nem demorar muito aqui para não ficar cansativo, né? A única diferença que a gente vai ter aqui é a utilização do ureteroscópio flexível, tá certo? O laser seria uma coisa assim que é obrigatória, você não tem a litotripsia balística no flexível, porque o canal de trabalho do ureteroscópio flexível é muito fino ali, 3,6 French, então não dá para passar um probe de litotripsia balística, mas a gente tem acesso a fazer a rígida com o laser também, principalmente no privado. Eu acredito que hoje em dia, aqui na capital, em Recife, todo mundo não opera mais balístico no privado, é com o laser também, né? E a fibra, que é uma fibra mais fina do que da ureteroscopia rígida, né? A gente precisa utilizar. E os materiais também mais delicados, como, por exemplo, o basket, né? O basket ele é aquele mais fino, aquele zero tipo, com a pontinha mais maleável, e a bainha ureteral, né? Que é um diferencial também que a gente vai utilizar. Não está nem constando aqui nesse... Tá aqui, ó, as bainhas. Tá. Não tá, isso pro junto. Mas passa aí, eu vou falar da bainha um pouco mais na frente. Tá aqui, bainha de acesso ureteral, 12, 14 French. Pronto, o passo a passo, né? Que agora é realmente é o tema da aula, né? Para mim é fundamental a anestesia geral. Não precisa ser entubado, como o paciente está aí mostrando na figura, né? Uma máscara laríngea dá para você resolver, mas isso aí eu deixo a critério do anestesista, né? Tem anestesista que tem mais prática, tem anestesista que não gosta porque acha que a via aérea fica mais segura entubado. Nessa questão aí eu não me meto, mas ureteroscopia flexível para mim é com anestesia geral. Pode passar também. Sobretudo quando o cálculo é renal. Uma coisa que facilita muito, que ajuda a gente, é a apneia, né? O movimento respiratório ele tende a atrapalhar a gente na cirurgia. E você, numa cirurgia com raquianestesia, com o paciente acordado ou paciente sedado, só você perde um pouco esse controle. Isso atrapalha um pouco a cirurgia. A posição de litotomia, essa é a posição de litotomia clássica. Na cirurgia de flexível, a gente não tende a colocar assim, a gente coloca o membro ipsilateral ao cálculo mais retificado e o contralateral mais alto e aberto, né? Então, a entrada, né? Inicialmente, a gente faz aquela passagem de 2 fios guias. O primeiro é o fio guia de segurança, por onde você vai fazer a entrada. Pode passar também. Pode passar aí logo. Pronto. E o fio guia de acesso, né? O fio guia de acesso por onde você vai entrar com o aparelho. O fio guia de segurança é um fio guia opcional. No meu caso, assim, eu não opero sempre com 2 fios. Eu utilizo um fio para subir e o segundo fio eu deixo opcional para algum caso, quando a gente tem uma dificuldade de acesso no ureter, ou quando eu vou estar sem a bainha, com o flexível lá em cima e pretendo tirar algum fragmento, mas né, para mim não é rotina não usar um fio guia de segurança, não. Geralmente eu uso um fio guia só. Pode passar. Dá 1, 2, 3 aí também para 4. A gente sempre começa com a ureteroscopia semirrígida, que é sob o fio guia de segurança e guiado pela radioscopia, né? Onde você vai acessar ali e avaliar a presença de cálculos no ureter.
E muitas vezes você entra para uma ureterorrenilitripsia flexível de um cálculo no ureter médio ou no ureter superior, e você se surpreende e consegue resolver ali com o ureteroscópio rígido. Então, é mandatório você sempre começar, a não ser que você tenha alguma dificuldade ali de subida, alguma coisa, e o ureteroscópio flexível é um pouco mais fino. Então, eu tendo a trocar sem subir, mas se não, eu sempre com o ureteroscópio rígido, né? E ele também ajuda nessa dilatação do ureter para você introduzir a bainha. Passa aí também. Pode passar também. Pronto, isso aqui é um caso que eu operei há 15 dias, mais ou menos, que eu trouxe o passo a passo também para vocês verem como a gente faz realmente na vida real, né? Paciente aqui com cálculo de 0,9 por 1,3 e incidência vocês vão ver aqui na transição pélvico-cálice inferior, aquela indicação clássica de flexível. Já tinha cirurgia prévia, tinha uma lombotomia para tratamento em coraliforme, já tinha feito 2 ureteroscopias, então a gente indicou um flexível para ela. Você vê aqui que a gente consegue subir bem aqui, ó, com o ureteroscópio rígido, até quase chegar no rim. Pode passar. E aí, depois dessa subida, com o ureteroscópio rígido, a gente vai passar para a introdução da bainha. Bota aí 1, 2, 3 aí. 4. 5. Pronto. A bainha, você vai introduzir ela sob radioscopia contínua através do fio-guia, não é? Ela tem algumas funções, entre elas proteger o aparelho flexível e também proteger a via urinária, tanto o rim, quando você vai diminuir a pressão lá intrarrenal, que você vai estar jogando fluxo, isso minimiza a lesão de cálice, de fórnix, diminui a incidência de disseminação infecciosa e também facilita a remoção dos fragmentos, protegendo a mucosa do ureter, né? Porque você fica ali subindo e descendo com um fragmento, por mais que ele esteja pequeno, sempre ali causa uma lesãozinha de mucosa e a chance de você acidentar é maior. Claro que é um procedimento que você tem que ter muito cuidado, né? Porque eu mostrei ali, a bainha ela tem 11, 12 frentes, ela é mais grossa do que um ureteroscópio rígido. Então, se você tem, às vezes, dificuldade de ascender com o ureteroscópio rígido, é melhor nem tentar passar uma bainha. Eu, de rotina, em paciente assim, de urgência, com cálculo pequeno, em ureter superior, virgem de tratamento, eu não tenho o costume de utilizar a bainha de rotina. Eu gosto mais de utilizar a bainha de rotina naqueles pacientes que têm histórico de cirurgias prévias, que já tem aquele ureter amistoso, ou uma reoperação, que eu não consegui abordar um cálculo, o paciente está com um duplo J, porque para esses cálculos pequenos eu prefiro ir com o ureteroscópio flexível, não arriscar ali, porque são paciente está ali com cálculo de 0,5 no ureter superior, é um ureter que não é amistoso para uma bainha, aí você tem a chance de uma lesão, é uma coisa assim, e você consegue resolver muitas vezes com o ureteroscópio flexível só subindo e fazendo a fragmentação, o dusting daquele cálculo lá no rim ou no ureter superior, sem estar preocupado em estar tirando fragmento. Pode passar também. Então, aqui são fotos daquele mesmo caso, né? A gente sobe a bainha aqui sob radioscopia, né? Aqui a bainha subindo aqui na pélvica, aqui o osso ilíaco, e a gente vai progredindo até chegar lá no rim. Aqui está o mandril da bainha, quando a gente retira, ela fica aqui um pouco abaixo daquela imagem radioscópica que você vê, tá certo? Pode passar. E aí, depois da introdução da bainha, a gente vem para o play action, né? Com o ureteroscópio flexível. O importante é a gente testar a flexão e a deflexão antes da introdução do aparelho, né? E se você não está com a bainha, sempre entrar com o fio guia, tá certo? E uma coisa muito importante é manter sempre a bexiga cateterizada durante o procedimento, quando você não está com a bainha, né? Muitas vezes são procedimentos demorados e, como a gente viu ali, um cálculo ali de 1,5 a 2 centímetros, você pode demorar até 2 horas numa cirurgia. E se você não toma esse cuidado aqui, você pode ter uma ruptura de bexiga, alguma coisa desagradável, se você não deixa cateterizado essa tua bexiga. Então, é importante sempre lembrar disso. Pode passar também.
aqui nessa cirurgia o teste da flexão e deflexão do aparelho, e aqui a introdução do ureteroscópio, né, pela bainha, né? A gente retira o mandril, o ureteroscópio ele entra pela luz da bainha ureteral, né, para a gente trabalhar lá em cima. Pode passar. Aqui só uma foto de pielografia. Pode passar aí também. Daí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Essa aqui não é numa flexiva, é numa percutânea, mas aqui é uma coisa que ajuda você, para você localizar o cálculo quando você está com dificuldade de fazer a navegação devido à anormalidade anatômica, tortuosidade do ureter. Eu não costumo utilizar de rotina, porque eu acho que muitas vezes atrapalha você localizar o cálculo, porque depois que você joga o contraste, às vezes aqui fica tudo contrastado e você, aquele cálculo pequeno ali, você perde um pouco a visão dele. Uso só quando eu estou sem conseguir acessar o cálculo, um pouco perdido, né? Mas eu não utilizo de rotina, não, a pielografia, só quando eu não consigo achar o cálculo. Não estou vendo ele na radioscopia, mas não estou conseguindo achar o caminho para chegar nele. Eu tendo a utilizar a pielografia. Passa aí também. Pronto, da cirurgia, esse aqui é da gente, ó, aquele cálculo aqui mostrando o outro diâmetro dele, né, 1,36 centímetros, né, e aqui quando a gente sobe, ó, ele já era aqui na transição pélvica, cálice inferior, você vê que a gente conseguiu fazer logo uma flexão e já achou ele, então no caso desse aqui, eu não tendo a fazer a pielografia, porque você pode ter uma dificuldade depois de ver os fragmentos que você pulverizou, se ainda tem um fragmento maior que pode ter escapado. Então, não utilizo de rotina, não. Passa aí, mais uma. Pronto. Na litotripsia, a gente, Benhu já falou disso, né? A gente vai ter dois modos aqui de trabalhar com esse cálculo, que é o dusting, que é a pulverização do cálculo, ou a fragmentação, né? Onde a gente vai fazer uma diferença aí na potência do disparo e na frequência, né? No dusting, você vai baixar a potência, aumentar a frequência, e para fragmentar em pedaços que serão retirados, você vai aumentar a potência e diminuir a frequência, né? Um artifício que você pode utilizar antes da litotripsia, que a gente utilizou naquele caso, foi aprender o cálculo, tirar do cálice inferior e colocar a posição que fique mais fácil para você trabalhar, né? Já pélvico, você fica por heteroscópio flexível, né? E muitas vezes você tem que defletir para passar a fibra, né? E fletir, você perde um pouco dessa flexão quando está com a fibra. Então, quando o cálculo não é muito grande, eu tendo a fazer essa manobra. Pode passar, tá? Pronto, isso aqui da cirurgia, esse do lado aqui, a gente fazendo. Nessa cirurgia, eu tendo a fazer sempre a pulverização, sabe? Não gosto muito de tirar fragmentos, porque a gente sabe que com a pulverização, você quando está ali com os fragmentos ali do tamanho do fio guia, né? Você vai estar ali menores do que 0,3 centímetros, geralmente o paciente vai conseguir eliminar ali com facilidade, não fico tirando fragmentos que aumentam o tempo cirúrgico. Pequeno, cálculos maiores, esse, por exemplo, é um cálculo de quase 1,5, eu prefiro fazer o 2, e como eu faço a pielografia, você consegue acompanhar melhor na radioscopia a diminuição desses fragmentos até ficarem imperceptíveis. Quando você faz a pielografia, atrapalha um pouco, porque tira um pouco da sua visão. Para acompanhar essa diminuição da radioscopia. E o final do procedimento, né? Aquela questão, a passagem do catéter duplo J, que a gente sabe que não é uma coisa assim indicada formalmente, mas que de rotina termina todo mundo colocando. A questão do... Pode passar, Bistomé, o próximo. Dá um clique aí, 2 cliques. Pronto, apesar de não ser formal a indicação, a gente sabe que todo mundo termina passando aquela questão de com fio ou sem fio, termina ficando aquela coisa, né? Quando o paciente pode ficar sem o duplo J, todo mundo deixa o duplo J com fio. E quando ele não pode perder o duplo J, tem que ficar realmente ali uma lesão de ureter, a pessoa deixa o duplo J sem o fio. Na prática, é mais ou menos isso aí que a gente vê. E o esvaziamento ou cateterização vesical de demora, eu particularmente
sempre faço o esvaziamento, a não ser que tenha algum comemorativo de insuficiência renal, urosepsia, alguma coisa que eu queira deixar a via ali drenada, sem ter uma pressão, avaliar o débito urinário. Mas, de rotina, eu faço apenas o esvaziamento. Pronto, aí as referências e o agradecimento aí a vocês, pessoal. Desculpa aí um pouco do imprevisto, mas eu não estava conseguindo exibir e pedir para Tomé. Isso ficou um pouco aí desincronizado. Mas espero que tenha sido inteligível aí para vocês, não tenha atrapalhado aí o entendimento. Ok, Murilo, obrigado pela apresentação. Apresentação muito boa, direta, didática, e eu acho que resumiu bem assim o que todos nós fazemos, né, na ureteroscopia flexível, né? A gente vai agora fazer uma apresentação de um caso clínico real, paciente lá do Hospital das Clínicas. Dr. Nairton, que é o nosso R1, vai fazer essa apresentação. Nairton, vamos lá compartilhar a tela. Eu acho que o Tomé tem que tirar a tela dele. Isso. Nairton, teu microfone está no mudo. Foi? Apareceu aí? Vai. Bom, gente, boa noite. Sou Nairton, sou residente do primeiro ano de urologia do Hospital das Clínicas. Eu venho trazer hoje o caso de uma paciente que foi abordada por nós lá no Hospital das Clínicas, tá? Temos aí como palestrante o Dr. Murilo, moderador o Dr. Denis e os facilitadores, Dr. Tomé e Dr. Moacir, que ao longo do nosso caso também vão nos ajudar aí a fazer algumas colocações. Paciente era uma paciente de 27 anos, feminina, tinha como profissão costureira e natural e procedente de Santa Cruz do Capibaribe. E essa paciente já vinha há pelo menos 2 anos com quadro de dor lombar, e ela associava muito esse quadro de dor lombar muito também à posição que ela ficava durante o trabalho, um pouco mais curvada, e quando então passou a ter crises de dores fortes e episódios de infecção do trato urinário. Tem um relato de que fez uma infecção do trato urinário nesses últimos 2 anos, necessitando fazer antibiótico terapia por via oral, tratou com quinolona durante 7 dias. E após o tratamento, o paciente mantinha ainda os quadros de dores, porém os quadros de infecção urinária não foram mais presentes. Paciente, ela veio encaminhada ao HC, no momento que foi admitida para a gente, negava comorbidades, negava histórico cirúrgico, e ela veio para a gente apresentando alguns exames laboratoriais. Quando ela chegou, referenciada, foi no nosso serviço, apresentava hemoglobina aí cerca de 15, hematócrito de 45, 4.300 leucócitos, sem sugestão de acometimento infeccioso, nem desvio, 180 mil plaquetas e uma função renal preservada, uma creatinina de 0,8 com 28 de ureia. E aí, na análise urinária, ela tinha um pH aí de 6,2, uma densidade de 1.001, tinha leucócitos positivos, também hemácias, mas o nitrito era negativo e também apresentava uma cultura negativa. Além desses exames, ela trazia consigo um exame de imagem, que era uma tomografia, e aqui a gente colocou os cortes que davam para identificar melhor, né? Ela trazia essa tomografia que mostrava um cálculo coraliforme em rim direito, de aproximadamente aí uns 4,6 centímetros por 2,8, uma densidade de mais ou menos 1.900 unidades Hounsfield, e nos cortes mais baixos também apresentavam outros achados, que aí, além desse cálculo
coraliforme à direita. Do lado esquerdo, ali na transição do ureter médio e ureter proximal, ela apresentava um cálculo de cerca de 2 centímetros com a densidade de 700. E outro cálculo mais inferior no ureter distal à direita. Esse tinha também um tamanho aí de 2 centímetros e tinha 560 de densidade. E aí, quando a gente admitiu essa paciente, a gente optou por internar e fazer a abordagem cirúrgica dela. Essa imagem aí é uma imagem, uma reconstrução tridimensional que mostra para a gente os principais achados, né? Um cálculo coraliforme à direita, bem significativo. Aqui perto dos processos espinhosos vertebrais, a gente vê que tem um cálculo ali também que ele coloca de 2 centímetros, e na região da bacia do lado direito a gente vê também uma imagem sugestiva de cálculo à direita de 2 centímetros. É importante ressaltar também que a paciente ela tinha uma hidronefrose à esquerda. Se a gente voltar aqui aliás, à direita, se a gente voltar aqui nas imagens da tomografia, a gente vê o cálculo coraliforme à direita e o rim esquerdo bem dilatado, que sugeriria para a gente uma obstrução, né, também desse lado. E aí a paciente apresentava-se apenas com crise de dor, não crises intensas, mas uma dor que era recorrente e tinha função renal preservada. E aí... Deixa eu interromper um pouquinho, Nairton. Você apresentou um caso, então, dessa paciente jovem, sem comorbidades, com uma história de dor lombar, e que na imagem mostravam cálculos ureterais bilaterais, sendo um proximal à esquerda, um distal à direita, além de um cálculo coraliforme à direita, né? Isso. Murilo, se essa paciente tivesse chegado para você, qual seria a sua abordagem, sua tática para essa paciente? Você abordaria os dois lados ao mesmo tempo? Você abordaria um lado só? Como é que você trabalharia? Para confirmar aí, você falou assim agora no final, aí que eu perdi, ela falou que ela tinha uma dor crônica. Ela era mais sintomática de algum lado ou não? Não, ela falava que a dor era bilateral. Tanto é que ela associava muito a posição do trabalho. Certo. Ó, eu tentaria abordar os cálculos ureterais, os dois. Eu acho que a grande questão aqui para a gente responder é qual que você vai escolher para abordar primeiro, né? Assim, porque pode ser que você tenha uma demora, um prolongamento cirúrgico, alguma coisa assim, e você não vá partir para fazer os dois rins ao mesmo tempo, né? Um acidente, alguma coisa, que aí você estaria assim, seria melhor interromper e deixar para abordar o outro rim depois, né? Porque você não vai tendo acidentado um lado e partir para o outro, né? Mas, enfim, eu acho que é a grande questão. Por onde começar? Eu tentaria abordar os dois, mas começaria pelo lado esquerdo. E por quê? Porque eu acho que é o rim melhor, esse rim esquerdo, né? Ele não tem um cálculo coraliforme, ele me parece maior na tomografia, né? De certa, não pode ser uma alteração anatômica dele que é maior, mas isso já pode ser uma vicariação desse rim. E a gente sabe que paciente ali com cálculo coraliforme já pode ter uma diminuição ali da função renal naquele rim direito. Então, eu começaria pelo esquerdo, porque se a cirurgia se prolongasse muito, ou a gente tivesse alguma intercorrência, eu desobstruiria, pelo menos, para mim, o rim melhor. Fora que, para o play action, né, para a ação, quando a gente opera uma ureterolitese bilateral, eu tendo a posicionar a torre de vídeo ao lado do cálculo mais difícil. E, para mim, o cálculo mais difícil aí é o do lado esquerdo, né? Então, eu posicionaria a torre do lado esquerdo, o arco entraria pela direita, porque esse cálculo dela aí superior seria obrigatório, aí você está com a escopia, a gente sabe que nos distais a gente tende, às vezes, a nem utilizar a escopia, mas aí facilitaria, porque para você operar o lado direito e depois mudar para o lado esquerdo, aí seria uma parafernália grande e também você dizer, não, vou operar aqui. É um cálculo que é desconfortável, você operar com a torre dando à direita, né? Esse cálculo
à esquerda ainda. Então, eu optaria por começar pelo esquerdo por esses motivos, por achar que é o rim melhor, e a gente deve tratar o rim melhor, e porque eu acho que para a estrutura da sala estaria a abordagem dos dois cálculos, porque para abordar esse cálculo à direita, não seria tão desconfortável a gente estar com a torre do lado contralateral. E eu não optaria por fazer uma troca, tirar, puxar o arco, puxar a torre e tudo, mas, enfim, é factível, né? Lembrar que a está ali anestesiada, você já demorou ali 1h30, 2 horas no cálculo do lado esquerdo, então ganhar um tempo ali para diminuir o tempo cirúrgico. Mas eu tentaria isso, tentaria os dois cálculos de ureter, começando pelo lado esquerdo. Beleza, Murilo. Vamos lá, Nair, continuar. Vamos lá. E aí, a Murilo já deu até um spoiler aí para a gente, né? Como programar a cirurgia. Quais os materiais que a gente poderia lançar mão para poder fazer a abordagem cirúrgica desse caso. E aí a gente poderia usar a mão tanto do ureterorreno semirrígido, né? Como também do flexível. E aí a gente disponibilizaria também das fontes de energia. A gente poderia usar tanto a fibra laser, certo? Quanto também o litotridor balístico, que tem um funcionamento um pouco diferente, por pressão, né? E os materiais descartáveis, que o Murilo já elencou muito bem na apresentação dele, quais seriam os materiais, né? A bainha ureteral, o fio guia, o fio de segurança, o basket. Tudo isso a gente lançaria mão desse arsenal para a gente poder fazer a resolução desse caso. E aí, nossa conduta lá no HC, a gente primeiro fizemos uma abordagem inicial, né? Iniciamos passando um fio guia bilateralmente, já no início da cirurgia, para garantir que se houvesse saída de material purulento ou sangramento, fragmento dos cálculos não atrapalhasse ali nossa visualização. Decidimos abordar primeiro o lado esquerdo, devido à complexidade, né, aliada à altura do cálculo. E aí, durante a ureteroscopia rígida, o cálculo migrou, né, subiu para o rim, e aí não foi possível abordar com o ureterorrenoscópio semirrígido, e aí teve que migrar para o flexível, passamos a bainha ureteral, que subiu tranquilamente, e aí a gente usou o flexível. A fragmentação em si do cálculo foi bem tranquila, e teve uma fragmentação completa, né? A gente usou uma frequência mais elevada, né? Com baixa energia, em torno aí de 15 Hz e 0,5 joules, e com um gerador de 30 watts e uma fibra de 200 micra. Não tiramos fragmentos, foi optado deixar um catéter duplo J de 5 frentes, e o lado demorou aí em cerca de mais ou menos 1 hora. O lado direito foi abordado sem maiores dificuldades, com aparelho semirrígido, mas a dificuldade maior foi desse lado, que era um cálculo também maior, na verdade era o mesmo tamanho, né, 2 centímetros, e depois da fragmentação também foi optado colocar um duplo J desse lado, e o procedimento demorou mais ou menos aí cerca de 1h10, 1h20, e totalizou aí quase 2 horas e pouquinho de cirurgia. Aí só umas fotos para elencar o material que foi usado. O flexível a gente usou à esquerda e o rígido usou à direita. Também deixamos, né, o duplo J bilateral, e foi mais ou menos esse o tempo que a gente usou, 178 minutos aí. E aí, na evolução pós-operatória, a paciente teve alta já no primeiro pós-operatório, assim que recebeu alta da sala de recuperação pós-cirúrgica, pós-anestésica. A paciente já mantinha-se assintomática e foi de alta com o J bilateral, não teve nem episódio de hematúria, a dor bem controlada, e a gente está com programação cirúrgica para ela para abordar o cálculo à direita, o cálculo renal. Nairton, antes de tu seguir aí, só para contribuir um pouquinho
com a discussão, né? Porque aquele slide que Murilo falou no início, mostrando do tempo que a gente ia gastar para fragmentar cada cálculo, é exatamente isso que aconteceu com o seu paciente, né? A gente, pedra gigantesca de um lado, outra gigante do outro lado. A gente fez a opção de arrumar a sala de cirurgia, como o Murilo falou, né? A gente deixou o monitor do lado esquerdo, que era o lado mais difícil. A gente preferiu passar esses 2 fio-guias, porque a gente sabe que se depois a gente vai ter dificuldade para achar esse meato, e se a gente tivesse dificuldade, a gente tentaria passar um duplo J. Mas, por incrível que pareça, essa cirurgia foi toda feita por Rodrigo, nosso R3. Foi muito tranquilo o lado esquerdo, a pedra subiu para o rim, ela era mais molinha, era uma pedra de 600 UH. Ele fragmentou bem, foi super tranquilo, a gente não pescou nada. E o cálculo distal do lado direito deu mais trabalho do que o lado esquerdo, sabe? E aí conta a história da posição, né? Ele operou todo troncho, porque a câmera, o monitor estava de um lado, ele operou com o pescoço torto, mas a gente preferiu não mexer também, e foram 3 horas de cirurgia. E a gente foi preparado mesmo. Agora, o que deixa a gente mais assustado é que olha a percutânea dela aí, Murilo. Vê que punção boa retada vai ser feita. Olha o spoiler dessa punção dela. Vê que dificuldade. Desafiadora, né? Porque você vai ter que limpar ali o cálice superior, né? E tem um coral cálice superior, né? Isso. Você vai ter que funcionar aqui bem abaixo, assim, para ficar com um ângulo para você conseguir subir, né? Essas percutâneas, eu operei alguns casos assim, na residência. A gente, hoje em dia, Recife, Pernambuco, é um celeiro de cirurgiões que operam Valdívia, né? Então, tem Fábio Vilar, né? Que é muita experiência e opera decúbito ventral. A gente sabe esses cálculos aí, o cálice superior, assim, o decúbito ventral, às vezes, traz uma facilidade na cirurgia, né? Mas a gente que opera Valdívia, a gente é teimoso e tende a fazer na posição Valdívia mesmo e consegue resolver, mas o decúbito ventral, às vezes, aí cai bem. Mas se você está com experiência, né? Você não vai pegar e fazer uma cirurgia que você não está na sua prática clínica do dia a dia. E aquela coisa, como eu digo, né? O flexível não no SUS você não vai ter, mas ele entra aqui como uma arma complementar, né? Para uma cirurgia dessa, né? Que você conseguir limpar aqui, não conseguir subir ali naquele cálice superior, você pode deixar ali para um segundo tempo para fazer um aleco ou para fazer um flexível ali naquela pontinha ali do cálice superior, se você não conseguir limpar, né? Agora, só para apimentar, Tomé, você foi lá, fragmentou o cálculo que subiu para o rim, era 2 centímetros, né, no ureter esquerdo. Isso. Aí você fez um atomocontrole, quando você vai operar aí o coraliforme dela, mas ela está ali com cálculo à esquerda de 1 centímetro. E vamos dizer que esse cálculo aqui seu é um cálculo aí de pelve 2.2, aquela dilatação boa, tá entendendo? Tu tem a tendência de tu entrar aí para fazer a percutânea no rim direito e complementar com flexível ali à esquerda. Tu complementaria? Não, eu acho que não. Eu acho que percutânea é uma cirurgia só. Apesar da gente ter muitas séries aí de percutânea bilateral, né? São percutâneas muito filés. São aquelas pedrinhas de 2 centímetros, entrou, quebrou, tirou. Não, por isso que eu disse a você, esse cálculo não, a gente nem imagina. Por isso que eu já puxei para vocês, não esse cálculo, mas se esse fosse um cálculo aí 2.2 na pelve, dilatação boa, aquela percutânea de 40 minutos que sangrou. Faria. É isso faria, só, sim. que é essa questão que a posição do Valdívia dá para você, né? De você abordar tanto por via anterógrada como via retrógrada no mesmo procedimento, e inclusive os 2 rins, tá entendendo? Isso. Sem você ter uma operação de guerra, né? Para ter que mudar paciente de posição, mudar a torre, mudar tudo, né? Porque se você for operar aí essa percutânea, uma percutânea filé à direita, e um cálculo pequeno, residual ali na pelve de 1 centímetro, se a percutânea à direita for filé, do jeito que está,
você sobe para fazer o flexível, porque a torre já vai estar do outro lado, tá entendendo? O arco eu já boto para cima, então é uma cirurgia que não traz assim tanta dificuldade. Eu tive uma recentemente que eu fiz, não entrei para fazer, estava preparado para o flexível do lado, mas tinha sobrado um cálculo pequeno à direita, como a percutânea foi muito filé, eu fiz e foi muito tranquilo e resolveu, limpou, era um coraliforme bilateral. Limpou o lado esquerdo da paciente, ela só precisou de mais um procedimento para vir limpar o direito. Então, um coraliforme completo, bilateral, que você acha assim, que vai precisar de 3, 4 cirurgias, você diminuir a quantidade de cirurgia dessa paciente ajuda muito. Então, para fazer uma pergunta para Murilo, Tomé, também? Murilo, e nesse caso aí, nesse rim direito, aí no coraliforme, uma flexível, cai bem, não? A gente sabe que não cai bem, mas seria uma possibilidade, quem sabe que no início quando começou a ter uma disseminação da técnica, muita gente extrapolava, né? Começava a fazer os cálculos maiores, mostrando por ser menos invasivo do que uma percutânea. E aí tem alguma experiência em cálculo coraliforme, cálculos grandes para uretero flexível? Já fez, faria ainda hoje em Poxa, dia? Moacir, não faço não. Eu, na residência, tive muita experiência com percutânea, então eu saí da residência fazendo, às vezes, até aquele caminho inverso, né? Que é o que a gente diz assim, é uma percutânea fácil, um flexível difícil, e indicar mais a percutânea, né? Você tem um cálculo ali de 1,8 na pelve, bem redondo, com aquela massa calculosa grande, é uma percutânea de 30 minutos e um flexível de 2 horas. Mas, assim, não tem experiência e, assim, não indico também. Mas, claro, a gente tem situações de contraindicação a uma cirurgia percutânea, né? E um colo retrorenal, um paciente que tem uma coagulopatia grave, alguma coisa do tipo, aí você vai ter que utilizar os outros artifícios, né? E, antigamente, quando a gente não tinha, a gente mandava para leco, né? Esses pacientes, eu costumo dizer que a flexível é uma leco intracorpórea, né? E quem faz a gente indica pouco, né? Leco hoje em dia, porque é melhor você entrar lá na cara do cálculo e fazer a litotripsia na cara dele, né? Do que mandar o cara para difundir a onda para chegar, passar os tecidos e quebrar o cálculo lá dentro. Então, eu acho que tem indicação, mas seria uma indicação de exceção, não na rotina. Além desses cálculos também grandes, tem o risco de sepse, né? Cirurgia demorada. Isso, exatamente. Você, eu já vi, quando eu era residente, paciente ser colocado com cálculo muito grande, cirurgia demorada, tá entendendo? Você ter ruptura de sistema coletor, o paciente distender no meio da cirurgia, porque você tem que lembrar que você está dando pressão ali na via urinária, tá entendendo? Apesar de bainha, apesar de tudo, mas está forçando ali. Um idoso teve uma ruptura, a barriga distendeu na hora, ficou aquela barriga dura, estava indo soro para a cavidade abdominal. Interrompe o procedimento, já estava com 3 horas e pouca de cirurgia, passa o duplo J, o paciente saiu tranquilo, não precisou nada, mas é uma dor de cabeça. E também já vi ruptura de bexiga também, em procedimento que se esqueceu de cateterizar a bexiga, e o procedimento também demorado, acima de 3 horas de procedimento. Então, você tem que tomar cuidado, porque não é porque não tem corte e não sangra que você não está agredindo o paciente numa cirurgia demorada. Murilo, aproveitando isso que você falou sobre a pressão no sistema coletor, como é que você faz na sua prática com a irrigação? Denis, eu costumo fazer a irrigação por gravidade, e a gente sabe que a gente precisa um pouco da pressão, não é? E aí eu tento controlar com aqueles dispositivos que você utiliza, com a pressão manual, quando a gente tem a disponibilidade. Quando não tem, a gente pode utilizar a seringa, que você consegue dar uma pressão mais controlada. E quando a via urinária está drenada, não tem infecção, tudo, a gente até, às vezes, capricha um pouquinho mais nessa pressão, né? Pedindo ali para colocar uma bolsa pressórica, tudo, mas sempre com cuidado de não exceder ali, quando você não tem dispositivos manuais que você possa controlar. Mas é uma coisa que você tem que utilizar com bastante cuidado, Outra pergunta, Murilo, em relação à ureteroscopia digital, já teve a oportunidade de usar o ureteroscópio digital? Qual é a sua experiência em relação a isso? O que você achou?
Eu já tive a oportunidade. O pessoal agora está... As empresas estão trazendo e agora eles estão tendendo a entregar até como assim, cortesia para você fazer alguns procedimentos, né? Realmente você tem uma visão bem melhor, né? Que é um calo ainda da ureteroscopia, né? E aquela visão que a gente tem na ureteroscopia rígida, tanto é que a gente sobe ali com o ureteroscópio rígido com todo cuidado para ver se consegue pegar aquele cálculo com o ureteroscópio rígido e resolver com rígido. Ninguém quer trocar pelo flexível, ninguém joga o cálculo lá para cima e vamos passar o flexível. A gente tenta resolver com rígido. Mas eu não tenho uma experiência grande com a utilização do digital, mas com certeza, você melhorando a imagem, você melhora o resultado cirúrgico e a facilidade do procedimento, né, da execução do procedimento. Chegou para ficar, agora tem que ver o custo, né? É um custo alto ainda. O flexível em si já é um custo alto, quando você agrega com o ureteroscópio digital, aumenta mais ainda, né? Porque ele veio para ser descartável. O pessoal aí está utilizando aí, eu acho que é para 4, 8 usos, né? Mas ele veio para ser descartável. Então, você imagine, né? A viabilidade disso é custosa demais. Além de que, do ponto de vista da parafernália, ele ajuda muito, né? Porque ele tem um monitor próprio. Sim. E aí, por exemplo, a gente pode fazer cirurgia combinada com acesso percutâneo sem ter, e vai ter os 2 monitores fáceis para a gente utilizar. Do ponto de vista farmacoeconômico, é muito caro, né? Aí tem um belga, Dr. Traxer, que fazem muito esses procedimentos. Eles estão começando a não usar bainha para fazer o flexível, né, digital. Aí eles fazem um dusting com um gerador de 200 watts, né, de Thulium daqueles, é brincadeira também. Eles conseguem pulverizar a pedra melhor do que todo mundo. E aí estão discutindo se coloca até duplo J ou não, ou seja, diminuindo a utilização dos OPMS para justificar o preço do digital, né, lá na Europa. Já está saindo aí, não tem ainda estudo, mas eles já falam isso. Eles põem muito em rede social, né? Twitta o tempo todo, o Traxé, nele mostrando essas cirurgias dele, né? É um cara que é muito habilidoso. Ele entra no ureteroscópio sem passar fio guia com o digital. Ele é muito habilidoso. Sabe? Eu fiz alguns casos com o digital. A grande vantagem também, além da imagem, você tem uma deflexão melhor do que o permanente, do que o tradicional. Você tem também, ele é mais leve, né? Mais confortável você operar. Tá? Em relação a custo, tem que pensar também numa situação. Ele pode evitar procedimentos, né, reoperações devido ao cálculo. Se você conseguir resolver de primeiro com digital, vai sair muito mais barato do que você operar o paciente 2, 3 vezes com o flexível convencional, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da indicação. Obviamente, aqui no Brasil, um país mais pobre, né, do que os países europeus, do que os próprios Estados Unidos, né? Mas tem que levar bastante, tem que pesar muito isso, tá? Na hora de você solicitar um procedimento, ver as indicações realmente. Eu tive a oportunidade de fazer, e assim, para liberar é uma dificuldade, né? Porque você tem a operadora de plano de saúde sempre tentando argumentar para você não usar, mas você tem que mostrar a eles que, no final das contas, pode sair mais barato ou você evitar um procedimento complementar, né? Então, acho que essa viabilidade econômica tem que ser bem discutida mesmo na hora da indicação do procedimento, do uso do flexível digital. Alguma pergunta no chat? Não, né, Moacir? Ninguém falou nada não, né? Oi? Nenhuma pergunta no chat não, né? Não. Não. O pessoal está Só comentando, eu tive a oportunidade de ver hoje uma percutânea também, decúbito ventral. Estava lá no Maria Lucinda com o Dr. Fábio. E foi a primeira que eu vi e bem interessante também. A forma de punção totalmente diferente. A forma também que ele usa para posicionar o paciente, também não tinha visto ainda. E também passar o catéter ureteral sem fio guia, só na malícia ali, foi maneiro, não tinha visto ainda não. Mas uma boa, né?
para esses casos selecionados. Dando continuidade aqui, esse aqui é um estudo recente que foi publicado no final de 2019, uma série que avaliou a eficácia e segurança da abordagem ureteral com Holmium Laser, né, em um hospital universitário que tinha grande volume de abordagem de cálculo ureteral. E a uretrolitotripsia bilateral, nesse estudo, foi realizada em 58 homens, 16 mulheres, com a média de idade aí de cerca de 46 anos. O endpoint primário desse estudo foram os parâmetros perioperatórios e os secundários foram comparados aos parâmetros dos pacientes com ureterolitismo lateral e tratados no mesmo período. Aqui ele mostra, né, o tamanho médio do cálculo foi de 9,6 milímetros, né, e variou aí de 3,2 a 2,6 milímetros. A maioria teve o Stone Birding, né, que foi calculado o somatório dos maiores diâmetros dos cálculos, né, menor do que 20. Já 42,7% dos casos teve um Stone Birding superior a 20, e na situação semelhante da nossa paciente, que tinha aí um Stone Birding em cerca de 40. Nessa série, a maioria dos pacientes tinha litíase bilateral, em ureter distal, né, cerca de 26,6%, e em topografias diferentes, conforme também tinha no nosso caso. A série turca, né, teve a maioria dos pacientes não tinha cálculos impactados também, bilateral, né. Aqui só os mostrando. E mostrando também que a nossa paciente não tinha o cálculo impactado, né? Em relação à análise dos parâmetros pós-operatórios, foi observado, né, que o tempo gasto médio de cirurgia foi de 69 minutos, certo? Em pacientes com carga de cálculo maior do que 20 milímetros, o tempo operatório foi maior, e as complicações intraoperatórias também foram observadas em 8 pacientes. Clavin grau 1, teve 7 pacientes, teve 8 pacientes no Clavin grau 1 e 7 no Clavin grau 3B. Complicações pós-operatórias iniciais mais observadas foram febre hematúria, né, que foi observada em cerca de 10% dos pacientes, e um paciente foi submetido a um novo procedimento para tratar cálculo residual. A taxa de stone free após 2 semanas foram superior a 90% nesses pacientes, independente da localização do cálculo. E ao comparar, né, todos os pacientes tratados com ureterolitismo lateral no mesmo período, foi observado que os pacientes com acometimento bilateral teve maior necessidade de colocação de duplo J, né, no pré-operatório, e tiveram um tempo operatório maior do que os pacientes com doença unilateral, que a gente já previa. E já na avaliação da morbidade, dos indicadores de morbidade, como complicações intraoperatórias, pós-operatórias e tempo de internação ou necessidade de retratamento, foram semelhantes entre os grupos. E aqui, já no finalzinho, que a gente levar para casa, né, desse paciente, sempre levar em consideração a função orgânica, né, a função do órgão, desobstruir, né, para manter a função do órgão, e sempre tratar inicialmente as infecções, tirar o paciente do quadro mais agudo e posteriormente abordar o cálculo aí, que é a causa da função renal, da piora da função renal, né? E esse foi o caso que a gente selecionou para trazer. Ok, Nairton, parabéns pela apresentação. Eu acho que a discussão foi muito boa. Murilo está por aí ainda? Tô dentro. Tá, né? Tem alguma consideração a mais, Murilo, para comentar? Não, gostei muito do caso que o pessoal trouxe. Caso aí que trouxe uma discussão para a gente muito boa, e ainda trouxe esse trabalho aí, né, mostrando para a gente aí
indicação, taxa de sucesso é uma coisa boa, né? Que é quando a gente tem uma discussão e mostra isso aí com a medicina baseada em evidência, né? De trabalho científico. Então, muito legal mesmo. Ok. Tomé? Queria agradecer a Murilo, parabenizar ele pela aula, que, além de ter sido didática, foi cheia de dicas e truques, né, para a gente aí, de como faz no dia a dia. A Nairton pela apresentação também, viu? Quero agradecer você, Denis, pela moderação, tá? Eu acho que o objetivo da gente aqui é fazer esse tipo de discussão, né? Mostrar como é feito no dia a dia, e escutar a opinião de cada um. A gente aprende muito quando a gente escuta como o colega faz, quais são as dicas dele, sabe? Eu acho que às vezes é mais importante do que um livro ou um artigo que a gente lê, tá? Esse artigo eu achei bem interessante, que Nairton apresentou, tá? Ele mostra bem qual é a realidade. Tem um dado ali que ele mostra que os pacientes que tinham ureterolitise bilateral, alguns deles já tinham até colocado duplo J antes, o que não é uma conduta errada, né? Acho que nada é errado num caso desse. Eu acho que se o colega quisesse passar um duplo J, tratar um lado primeiro, passar outro, depois operar, depois que resolver um lado, deixar o paciente drenado, fazer de forma estagiada, é legal também. Nesse caso aí, num hospital feito HC, a gente não pode desperdiçar nada, né? Então, com uma fibra de laser, a gente conseguiu tratar 2 lados, né? Então, teve uma economia de material que foi muito interessante, né? E do ponto de vista de custo hospitalar, a paciente não ficou nem um dia a mais do que eu esperava, ela ficou o mesmo tempo. A cirurgia foi longa, então a gente não tem lá no HC como contabilizar, mas a paciente ficou 3 horas sendo operada, né? Então, teve um custo de sala de cirurgia que foi elevado, mas de OPME e de material de alto custo, que é uma coisa que é muito importante no dia a dia da gente, foi legal. E a gente tinha disponível uma máquina de laser boa, né? Isso aí faz toda a diferença também. Então, a gente tem uma máquina de 30 watts que conseguiu quebrar com uma certa facilidade esse cálculo. Se fosse com balístico, ia ser uma aventura uma cirurgia dessa, né? Os cálculos de 2 centímetros ia ser uma loucura, né? Mas queria agradecer também a todo mundo aí, aos estudantes pela presença, aos colegas que estão aí também participando, né? Simões, Eugênio, Fábio, estão aí presentes. Né? E agradecer a Denis também pela moderação. Né? Beleza, pessoal. Obrigado, então. Vamos encerrar, né, Tomé? Encerrar e convidar o pessoal para o mês que vem. A gente vai falar sobre percutânea. Francisco Cavalcante é o nosso convidado, professor lá da UPE, né? E a gente vai... Vou ver se a gente traz o caso dessa moça aí, ver se dá tempo da gente operar ela até lá. Beleza. Valeu, Murilo. Obrigado pela apresentação. Tá, okay. Até mais. Boa noite, gente. Até mais aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.